Boa tarde, alunos do oitavo ano. A aula de hoje nós vamos falar sobre o assunto das grandes navegações. E o que seriam as grandes navegações? As grandes navegações foi aquele momento, né? Foi um evento, né? Foram expedições nas quais os europeus saíram da Europa e chegaram até regiões já conhecidas, né? Região já conhecida como a Índia, mas também região como, né, a América, que até então não tinha esse nome de América, é claro, foi colocado pelos europeus, e regiões como a América, como eu estou dizendo, que eles chegaram, que até então, até final do século XV, ainda não eram conhecidas dos europeus. O que se tem a dizer em relação a isso é o seguinte: qual a causa, a motivação que levou os europeus, né, a fazer esse tipo de expedição, né, fazer uma expedição como as grandes navegações. Então, nós vamos ver um slide agora, e nesse slide nós vamos ver quais as motivações que levaram os europeus a fazer as grandes navegações. Então, pessoal, vamos ao slide, né? Vamos ao slide, falando sobre as grandes navegações, não é isso? Vamos lá. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Como é que volta? Aqui volta. Então, pessoal, as grandes navegações. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, de Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo. Eu lembro que na época que eu estudava era Pedro Álvares Cabral, um cascudo não faz mal. Enfim, era uma brincadeira sadia. Mas vamos ao que interessa. As grandes navegações foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600, né, para várias regiões do mundo, principalmente a América. Então vamos lá. Esse mapa aqui, né, era utilizado pelos navegadores europeus. Foi feito por Ptolomeu, geógrafo e astrônomo. Vocês vão perceber que esse mapa ele tem mais ou menos o formato, né, do que seria o mundo à época. Vocês vão perceber que o mundo tem mais ou menos o que é a Europa, né, a África e a Ásia, né? Nós sabemos que o mundo tem 5 continentes, ainda falta aí a América e a Oceania. Foi através das grandes navegações que se chegou a essas regiões. E no que diz respeito à América, né, que aí surgiram países como o Brasil, dentre dezenas de outros, né, como a Argentina, tal, eles não tinham conhecimento. Por isso que se falava que não foi intencionalmente que chegaram até o Brasil, até a América, no caso. Eu falei no início desse vídeo sobre a motivação. Qual foi a motivação que levou os europeus a navegarem, né? E eu vou explicar porque aqui está dizendo o seguinte: ó, motivos: busca de uma nova rota marítima para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos, dificultando a aquisição de especiarias, tapetes, seda e artigos de luxo. O que existia era o seguinte: ó, os europeus já conheciam a região das Índias, e nessa região das Índias existia produtos que eram vendidos na Europa a um preço altíssimo e dava muito lucro aos comerciantes. Era o quê? Tapetes, sedas, artigo de luxo, pimenta, enfim, temperos, né? Que nós achamos muito fácil, gengibre, muito fácil na cozinha hoje da nossa casa, mas que naquela época era um artigo de luxo, talvez assim, era porque servia, né, para conservar alimentos, por isso tinha um alto valor de mercado na época. E aí, pelo mapa, fica mais fácil explicar. Vocês, espero que vocês estejam vendo, não sei se estão vendo aí a seta. Aqui está a Europa,
e aqui está a Índia. Espero que vocês estejam vendo, Europa e Índia. Esse caminho aqui terrestre era um caminho que era um caminho mais rápido, né? Os árabes pegavam a mercadoria, levavam até os portos no Oriente Próximo e os europeus pegavam essa mercadoria e revendiam na Europa. Só que quando os turcos, aqui está a Turquia, quando os turcos dominaram essa região aqui, eles proibiram essa passagem. Eles começaram a colocar muito problema para que esses comerciantes fizessem, né, esse comércio. Então, os europeus, né, principalmente Espanha e Portugal, começaram a procurar outro caminho através do Oceano Atlântico, que seria do outro lado, para chegar até onde? Até as Índias, que era a galinha dos ovos de ouro, para buscar as especiarias, os artigos de luxo, etc. Então, a motivação foi justamente essa. Como eles estavam meio que proibidos de ir até a Índia, eles começaram a procurar outro caminho para chegar até as Índias. E foi nessa procura de outro caminho, através das grandes navegações, que eles chegaram até onde hoje é o Brasil, onde hoje é a América, né, que tem dezenas de países, como Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Colômbia e etc. Como conseguir uma nova rota para as Índias? Nós temos outro mapa. Nesse mapa, vocês estão vendo aqui a Europa, a Ásia e a África, os países que eram conhecidos pelos europeus na época, ou melhor, os continentes que eram conhecidos pelos europeus na época. Aí vocês estão vendo as expedições e seus respectivos navegadores. Vocês estão vendo aqui de azul, saindo de Portugal, a esquadra de Cabral, que veio até onde hoje é o Brasil. Antes deles, quem chegou na América foi Cristóvão Colombo, por isso que eles meio que já conheciam a rota. Cristóvão Colombo, que dizem que colocou o nome de índios, por isso que o nome dos habitantes aqui da América, que não era índios, foi colocado por ele, porque ele achou que tinha chegado à Índia, onde tinham os produtos de alto valor de mercado na Europa, que eram revendidos na Europa. Então, o que acontece? Depois de Colombo, que estava navegando para os reis da Espanha, nós temos Pedro Álvares Cabral, né? Nós temos primeiro do que Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, ó, Vasco da Gama, que é essa linha meia alaranjada, ele vem aqui, ó, e vai até a Índia, mas olha a distância que era, ó, tem esse caminho aqui, meio que esse caminho que está em verde, né, em linha pontilhada verde, era mais perto, mas o caminho que eles encontraram para as Índias, para não passar pelos turcos, ó, tinha que contornar toda a África, passar pelo sul da África e chegar até a Índia. Não era tão perto. E aí essas expedições, né? Essas expedições, elas saíam da Europa, como aqui, né? Saiu Vasco da Gama, teve um grande lucro com especiarias. Teve a de Pedro Álvares Cabral, que já passou aqui na América, para tomar posse do que seria hoje o Brasil, e Bartolomeu Dias. Então, aí está o caminho que eles faziam pelo Oceano Atlântico até chegar no Oceano Índico, para chegar até as Índias, que era a galinha de ovos de ouro, ou seja, que tinha as mercadorias. A solução era navegar pelo Oceano Atlântico, mas existiam perigos, né, a serem enfrentados, né? E quais seriam esses perigos, pessoal? Vamos ver aqui quais seriam esses perigos. Os perigos eram imaginários, porque o Oceano Atlântico é um mar grande, né? Acreditavam que a Terra era quadrada, outros julgavam que ela era achatada como uma pizza. Falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam, né, incendiando os navios. Tudo isso eram mitos, né? Nessa gravura que vocês estão vendo aí, de 1558, vemos a serpente marinha, um monstro que contava-se infestava o Oceano Atlântico, que poderia derrubar um barco, afundar um barco e por aí vai. Mas esses perigos, esses mitos que eram falados sobre o Oceano Atlântico, eles foram enfrentados não de qualquer forma, pessoal. Eles não foram enfrentados, vamos enfrentar o Oceano Atlântico à toa. Se você entrar num navio sem você ter técnicas para navegar, você vai se perder e vai terminar morrendo. Eles desenvolveram técnicas.
Mas ainda continuando os mitos que tinha, acreditava-se que a Terra era plana e que o oceano terminava em um abismo, né? Que você cairia, que os grandes oceanos eram povoados por monstros e serpentes marinhas. Tudo isso todo esse mito foi desmistificado através de quê? Através da técnica, através de ciência, através de técnicas de aparelhos que eles começaram a usar na navegação, na náutica, na ciência náutica, e eles conseguiram navegar por meses, né, no oceano e chegar até outras terras, né? Aí vamos lá. Os perigos reais que os navegantes tinham pela frente também não eram poucos. Claro, independente dos mitos de ter uma serpente, de ter monstros marinhos, realmente existia perigo. Se você for para o mar sem uma embarcação adequada, sem tecnologia adequada, claro que tem perigo, né? Então, os perigos reais, fora os mitos, eram quais? Ventos desfavoráveis, ameaça de encalhe, você não conhecia, né? Podia ficar encalhado em uma baía, doenças desconhecidas, mas no caso dos europeus, eles que trouxeram doenças para nós, povos e lugares estranhos, fome e sede, né? Nos navios. Você poderia, por exemplo, estar no navio e você, por exemplo, não levar água suficiente e comida, porque você não vai beber a água do mar, né? Você tem que beber a água potável e, enfim, fluvial. Se você beber, então assim, se você não levasse o tanto de água necessária, se você não fizesse um racionamento, que é racionamento, não usar toda, então esses eram os perigos reais que eles enfrentavam no oceano. Por que as especiarias eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem tantos perigos? Vocês estão vendo aqui que tem especiarias que vocês conhecem, tem coisas aqui, era algo, se você fosse alguém que fosse um comerciante nessa época e você tivesse acesso a essas especiarias, você se tornava rico. E o que eram essas especiarias? Eu creio que pela imagem vocês vão conseguir, descobrir o que eram essas especiarias. Aí nessas imagens vocês estão vendo o que, pessoal? Vocês estão vendo noz moscada, vocês estão vendo, ó, se não me engano eu, canela. Olha o que é que vocês estão vendo aqui, canela, né? Do lado esquerdo, vocês estão vendo canela. Vocês estão vendo ao centro noz moscada. Ó, que é coisa que você vê, seu pai e sua mãe usa. Vocês estão vendo noz moscada. O que mais é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui abaixo da canela, que eu não estou lembrado, mas do lado direito, vocês estão vendo cravo, né? Vocês estão vendo cravo. O que mais? Abaixo. Não, desculpa. Acima aqui do lado direito, vocês estão vendo pimenta do reino. Abaixo, cravo. Então, só um que eu não soube, ó. Canela, noz moscada, pimenta do reino e cravo. Coisa que você acha tão simples hoje e que naquela época tinha um valor de mercado muito grande. Só para vocês terem uma ideia. Então, era isso que eles iam buscar e estavam procurando outro caminho para chegar até as Índias, né? Então, e por que eles enfrentaram tanto perigo, ventos, navio encalhar, passar fome no mar, enfim, por que eles estavam enfrentando tanto perigo para chegar até as Índias e buscar esses produtos? Eram utilizados para quê? Como eu falei, conservar alimentos. Além disso, buscá-las dava muito dinheiro. Portanto, valia a pena o quê, pessoal? Valia a pena enfrentar os perigos. Porque algo que você compra por centavos, né? Algo que você compra por centavos, o que é que acontece? Valia algo que você compra por centavos, deixa eu voltar aqui, valia um dinheiro absurdo naquela época, né? Enfim, algo que você compra hoje por centavos valia um dinheiro absurdo, porque conservava alimentos, a pimenta do reino, né, e dentre outros temperos, fora a seda, né, produtos de porcelana, de marfim.
o que é que acontece, pessoal? Como não tinha geladeira, por exemplo, hoje você tem geladeira, você acha muito normal, né? Essa questão, mas naquela época não era. Aqui tem algumas atividades, eu vou passar e vamos falar qual foi o primeiro país que entrou, né? Qual foi o primeiro país que conseguiu se lançar? Qual foi o primeiro país que conseguiu se lançar na navegação? Foi quem? Portugal. E por que Portugal conseguiu se lançar nas navegações, pessoal? Portugal conseguiu se lançar nas navegações porque Portugal tinha uma posição geográfica, a posição geográfica do país. Portugal era banhado pelo Oceano Atlântico, conhecia de navegação e etc., né? Uma burguesia aliada ao rei, os comerciantes de lá estavam aliados ao rei, não é isso? E aí, eles investiram nisso aí, né, no comércio marítimo, possuía uma escola de navegação, a chamada Escola de Sagres, tinham técnicas e conhecimento. Aí é uma coisa importante, pessoal. Essa questão aí é importante por quê, pessoal? Pelo seguinte, como eu falei a vocês, você não poderia ir para o mar sem ter técnica, né? Você não poderia ir para o mar. Então, eles tinham bússola para você se orientar. Eles tinham um astrolábio, que era um aparelho que ajudava você a se localizar através das estrelas. E eles tinham também mapas. Sem falar da criação da caravela, que era o quê? A caravela era um navio muito prático, muito versátil. De que forma? Você poderia estar manipulando a vela e pegar qualquer vento. Se o vento mudasse de posição, você pegaria aquele vento, né, mudando a posição da vela. Então, tudo isso fez com que Portugal fosse o primeiro país ou reino, né, que começasse a navegar, que começou a navegar. Então, nós temos aqui a imagem de um astrolábio, de uma bússola e uma imagem da caravela, né? Vocês estão vendo aí acima do lado direito a bússola, do lado esquerdo o astrolábio e aqui a caravela, que era uma navegação muito versátil. Objetivo da expansão marítima, busca de novas minas de ouro e prata. Então, não, os objetivos da expansão marítima não era também tão somente ir para as Índias. Eles estavam em busca de quê, pessoal? Eles estavam em busca de ouro e prata. Por quê? Porque eles tinham que cunhar moedas, que fazer moedas para que o comércio não parasse. Expandir a fé católica, porque a Igreja Católica tinha perdido espaço para uma reforma dentro, né, do cristianismo, que foi a reforma protestante. A busca por especiarias e artigos de luxo, nós já falamos, e novas terras, né, que eles chegaram aqui na América e conseguiram novas terras. O que mais, pessoal? A gente pode estar falando aqui. Aí tem essa parte aqui fala de todas as navegações que foram feitas por Portugal. Eles começaram em 1415, né, e foram até 1542. Foram mais de 100 anos navegando, né, e dominando regiões da América, da África, da Ásia, né? Só para você ter uma ideia, por que hoje você tem países da África que falam português? Você tem país lá na Ásia que fala português. Foi por causa da colonização feita através das grandes navegações, né? Então, proposta portuguesa. O ciclo de navegações era chegar à Índia, navegando pelo Oriente, contornando a África, até então desconhecida, né? Então, na realidade, pessoal, aqui nós temos Vasco da Gama, que chegou até Calicut e trouxe o navio cheio de especiarias. Claro, ele fez aquele trajeto circulando a África, circundando a África, e conseguiu trazer os navios cheios de mercadoria, e foi um lucro altíssimo, né? 6.000%. E aí, depois, próxima aula, a gente fala da Espanha, né? Da concorrência espanhola, com Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo pensava diferente. Cristóvão Colombo achava que você navegando para o leste, você chegaria até aqui a Índia. Só que Cristóvão Colombo ele não sabia que existia um pedaço de terra que era a América, por isso que a sua esquadra
chegou até aqui a América e ele achou que tinha chegado na Índia. Enfim, próxima aula a gente fala um pouco sobre Colombo. Essa aula nós estamos falando do início das grandes navegações, estamos falando quais os motivos que levaram às grandes navegações e o primeiro país ou reino que se lançou nas grandes navegações, que foi Portugal, ok? Então, bom estudo e assistam esse vídeo e qualquer dúvida podem me perguntar, ok? Um abraço a todos.